Vamos para a nossa última questão aqui a ser discutida. Hoje, o motor de acionamento, o modelo de acionamento que olha, o modelo de acionamento que não se aplica em uma máquina de indução em corrente alternada é, olha, eu te confesso que eu até imaginei o que fosse controle de potência de deslizamento, mas isso aqui é tão velho, que até esse nome é difícil de encontrar hoje em dia. Mesmo há 10 anos atrás era velho, mesmo há 20 já estava bem velho. Eu estava bem velho não, há 20 já estava talvez envelhecendo e muito já. Que é o controle da potência de deslizamento. Quando você tem uma máquina de indução com rotor bobinado, ou também chamado rotor em anéis, cuja construção você vai estudar no vídeo que está na descrição do vídeo, viu? Que está na descrição desse vídeo. Você vai sair daqui e vai estudar essas máquinas de verdade para não ser surpreendido na prova. Aqui você tem os anéis deslizantes e aqui você tem as escovas. Esse circuito aqui está conectado, portanto, ao circuito do rotor. Aqui você tem o estator, ó, que está ligado à rede elétrica. E o que é que você faz? O que é que se fazia no passado? Se colocava um reostato trifásico e quando você aumenta a resistência no rotor, a curva característica dessa máquina se altera. Então você tem aqui a característica torque versus velocidade, e quando você adiciona a resistência ao rotor, a curva passa a se modificar. Ficou um pouco feio. Ficou também feia, mas pelo menos está mais indicativa. Tem que ser mais suave. Fica assim. Se você tem uma carga, por exemplo, do tipo torque constante, a velocidade sem essa resistência seria essa aqui marcada, o encontro da característica da carga com a característica do motor. Se você botou a resistência um pouco mais, aí a curva do motor, a curva torque-velocidade, ficou essa de rosa, e você percebe, ou pode notar, que a velocidade já caiu um pouquinho, vem para cá. E se você bota ainda mais resistência, a curva característica fica essa aqui. Aí você percebe que a velocidade caiu ainda mais. Você entendeu? A velocidade vai diminuindo conforme a resistência adicionada ao rotor vai aumentando. Como se não bastasse, o torque máximo vai se aproximando da velocidade nula, ou do torque de partida, assim que a gente fala também. Mas aqui, considerando a questão, no passado se podia utilizar isso aqui. E isso aqui se chama de controle de potência de deslizamento, pelo fato de que isso aqui é o controle do escorregamento do motor. Deslizamento e escorregamento são nomes parecidos para indicar a mesma coisa. Então, a técnica de controle de potência de deslizamento é adicionar resistência a um circuito do rotor, o que só pode ser feito no rotor bobinado de uma máquina que hoje em dia não é mais utilizada na aplicação como motor, e menos ainda uma técnica como essa, no qual você faz o controle de velocidade jogando energia, jogando potência fora no banco resistivo, quando você pode fazer o controle de velocidade de outras formas, utilizando a eletrônica, por exemplo. Então, essa aqui se aplica ao motor de indução. Então, não vou marcar, porque ele quer a que não se aplica. Controle por fase, chopper. Aqui por si só já fica confuso, porque chopper é o nome que a gente dá para conversor eletrônico DC-DC. DC-DC. Ou seja, transforma a corrente contínua em valor de corrente contínua. Seja um valor que aumenta. Aqui você tem um conversor DC-DC. Aqui você tem a saída. Entrou uma corrente contínua, uma tensão contínua aqui, ó. Vou botar V1. E aqui sai V2. Esse valor V2 pode ser maior, a depender do tipo de conversor DC-DC, do tipo booster, por exemplo. Pode ser menor, um conversor DC-DC do tipo Buck, ou pode ser maior ou menor, a depender do seu desejo, no conversor do tipo Buck Booster. Vou botar os nomes aqui, acho que não faz mal. Boost
desculpe, o book, o C tem o C antes, foi mal. Book. E o último aqui, book. Boost. Você pode também chamar de conversor DC-DC aumentador, o boost, abaixador, o book, ou chamar de abaixador aumentador, que é o book boost. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com sua vontade. Então, isso aqui não se aplica, porque a máquina de indução é em corrente alternada. Então, se isso não se aplica, a resposta a ser marcada. Outra técnica que se aplica é o controle vetorial. Não vale a pena entrar em detalhe, mas o controle vetorial é uma técnica sofisticada de controle no qual se utiliza o inversor de frequência. Vamos dizer assim para poder simplificar nossa vida. Tem um chamado controle vetorial, que é bem sofisticado com eletrônica de potência, e tem chamado também o controle escalar. É escalar. Esse aqui também é chamado de controle V sobre F, ou volts por hertz. V de magnitude de tensão, F de frequência. Então, tem um controle chamado controle escalar, ou controle volt por hertz, ou V sobre F, e também o controle vetorial, que é uma técnica mais sofisticada, todas aplicadas ao motor de indução. Aqui tem uma coisa que é polêmica, viu? Ele fala que uma técnica de controle seria também a variação da tensão da rede. Isso aqui. Aqui. Só que tem um porém. A tensão da rede a gente não varia. A tensão da rede é constante. O que ele quis dizer aqui de forma bem feia é que, por exemplo, você pode usar um autotransformador para, por exemplo, diminuir o valor da tensão da rede. E se de fato você diminui a tensão da rede, você diminui, você pode alterar a característica também da curva torque versus velocidade. Como é que fica, professor? Deixa eu criar uma página aqui. Ó. Aqui é a curva torque versus velocidade da máquina. Torque versus velocidade. A curva padrão. Aqui você tem uma máquina do tipo característica torque constante. Aí quando você altera a curva torque velocidade, ou desculpe, quando você altera diminuindo só a tensão, você faz com que o torque diminua. A curva fica assim. Se você diminuir ainda mais a tensão, ela fica assim. E, portanto, você de alguma forma altera também a velocidade. Você não consegue ajustar a velocidade para valores muito grandes, mas para valores muito diferentes, né? O ajuste de velocidade não é um ajuste muito sofisticado, mas ele usou a palavra aqui acionamento, não falou exatamente o controle pleno da velocidade, falou de acionamento, de você poder ligar, desligar a máquina, de você poder manipular a velocidade da máquina de alguma forma. Então, a variação da tensão de alimentação do motor é sim uma forma de fazer o acionamento do motor de indução. Não exatamente controle de velocidade do motor. Mas, variar a tensão da rede, você não faz. A tensão da rede é fixa. Você altera a tensão de alimentação do motor a partir da tensão da rede, usando, por exemplo, um transformador. Mas, se você pegar as opções aqui, você tem de partir do pressuposto que a banca talvez quisesse dizer exatamente o que eu falei, alterar a tensão, o valor da tensão da rede usando um equipamento intermediário, como por exemplo um autotransformador. Eu vou excluir, então o item B seria a resposta errada, que é para ser marcada. Exatamente isso aí. A resposta certa é, na verdade, a resposta errada. Pronto, terminamos a aula de hoje. Espero que essa discussão seja útil para você. E lembre-se de aprender bem mais do que foi discutido aqui com as aulas mais elementares que eu vou colocar sobre a construção de cada uma das 3 máquinas rotativas mais comuns, de indução, síncrona e a de corrente contínua, que ainda cai nos concursos. Aguardo você então nas próximas aulas.